Neste tutorial, iremos demonstrar a integração do nosso Master IO-Link SIG 200 com o software da Siemens, o TIA Portal, usando o PLC 1200. Estou aqui abrindo o TIA Portal. Vou selecionar o PLC que eu estou utilizando aqui na minha giga de teste. No caso é o 1200, né? Pegar a versão correta dele e selecionar a versão de firmware corretamente. Caso tenha dúvidas na versão de firmware, é possível verificar essa informação quando estiver com o PLC online, tá? Basta vir aqui na parte de hardware online, verificar o PLC, o IP dele. Selecionar o PLC e ir em Online Diagnostics. Nele você consegue ver a versão de firmware vigente. Ou por esse outro caminho, a parte general do próprio PLC. E é possível alterar caso você tenha colocado uma versão errada. Em seguida, iremos em Network View. Temos apenas o PLC em nossa árvore de network. Iremos importar o GSD versão mais nova do nosso SIG 200. Neste caso não está aparecendo porque ele está zipado. Eu irei lá na pasta de zipá-lo, extrair do arquivo RAR ou arquivo zip. Selecionarei o arquivo GSD novamente. Selecionei a pasta onde está esse arquivo GSD, coloquei install. Ele vai dar um erro falando que eu já tenho esse arquivo instalado. Como eu já tinha feito isso anteriormente, né, ele já está aqui no meu banco de dados. Dei um close. Seguimos na parte de programação do PLC. Agora eu vou importar o gateway na nossa árvore, né, no nosso Network View. Pesquisei aqui no nosso catálogo de dispositivo os sensores ou gateways da SIC. Apareceu o encoder, que eu utilizava anteriormente, e o Master IO-Link SIG 200 Profinet. Selecionei ele, tá? E importei aqui no nosso Network View. Fiz a interligação entre o PLC e o Master SIG 200. Na aba Propriedades embaixo, conseguimos verificar qual o IP verificar também o IP do PLC. Eu sei que o IP que ele já estava setado era 1.1 e o SIG 200 1.2, então eu deixei no que eu já tinha configurado, mas é possível alterar em cada dispositivo. Em Device View, eu abri o catálogo e coloquei na porta 1, que no caso a porta 1 é um sensor indutivo com 4 bytes de informação, e na porta 2 um sensor fotoelétrico WL, tá? Que são 2 bytes de informação. Estou abrindo o Sopa Zero para mostrar ele diretamente no SIG 200.
Meu primeiro sensor é o MC18, um sensor indutivo em IO-Link. E o segundo, esse sensor indutivo, ele trabalha com 4 bytes. E o segundo sensor, que é o WLG16P, ele trabalha com 2 bytes de input, 0 output, mais PQI. PQI é um protocolo de comunicação do Profinet. Todos eles existem. Trabalho com esse PQI. Então não tem como tirar, né? Então é um byte somente para o PQI. Isso iremos ver posteriormente. Então, configurado as portas com seus devidos bytes. É possível alterarmos o IP diretamente pelo TIA Portal, o IP de ambos os equipamentos, tanto do PLC quanto do SIG200. Basta ir no Online Access, selecionar a placa de rede prioritária, onde está sendo utilizado o mesmo IP, onde está na rede, né? E conseguimos ver o PLC e também conseguimos selecionar o SIG200, o IP do PLC 92.168.1.1 na rede Profinet. Em Assign IP Address conseguimos alterar diretamente o IP do dispositivo para 10 ou para outro valor que é necessário. No caso é 1.1, ele já está configurado. Conseguimos alterar também o nome desse PLC, apertando em Assign Name. No SIG200 conseguimos fazer a mesma coisa. Conseguimos consultar qual o IP que está em uso e alterar via rede o IP e o nome desse SIG200. Feito isso, iremos importar a parte do Function Block e toda a parte de configuração de dados, bytes e bits, para pegarmos as informações corretamente. Eu tenho já o bloco, Function Block desse sensor. Ele já está convertido para a versão 16. Estou usando a versão TIA Portal 16. Basta abrir. Como eu já estava utilizando esse bloco, ele já vai estar na minha biblioteca global, Global Libraries. Basta eu selecionar o Data Type, clicar arrasta para o PLC Data Types. A gente vai conseguir ver aqui todos os 4 tipos de dados, error, enfim, e copiar o bloco de programas para o main block. Agora vamos configurar os blocos, nossos blocos de funções. Vamos criar um nome, pode deixar um nome padrão. Ele vai importar o function block para o nosso processo, para o nosso programa. Vamos criar também um data block, onde iremos renomear ele como data e linkar com st_sic_w16. E um sender on e um sender off, onde a gente vai demonstrar ligando ou desligando o laser. Um reset, e eu vou transformá-los ele em booleano, não em estrutura. Vou chamar a variável que eu criei e definir todas as outras
configurações desse bloco. Dentro do arquivo de bloco, teremos alguns arquivos, alguns manuais onde explicam o que é cada variável dessa. O primeiro a gente tem que pegar o ID. O ID é a informação do dispositivo, do hardware Master I/O Link. Vamos em Device Configuration. E conseguimos ver no SIG200 em propriedades qual a constante do sistema que ele irá atribuir. No caso é 277. Podemos clicar e arrastar. Ele já vai fazer o link automaticamente. Agora outra informação, que é o CAP. O CAP, ele é o ID, Client Access Point, é o ID desse master. No caso, o SIG200 é o 48080. 48080. E a porta de qual sensor iremos nos conectar. No caso, WLG16 é a porta de número 2. Nesse caso, é de 1 a 4. Iremos pegar a porta número 2. E temos duas variáveis que não precisamos alterar, que é Required ou Region Write. Elas iremos alterar depois, quando fizermos a requisição de certos dados, de certas variáveis, e elas serão responsáveis para dar o trigger nessa informação. E será gravado no nosso banco de dados. Vou criar aqui as variáveis required. Region write. Use done and error. Esse auto selection, ele é o primeiro item das nossas variáveis, então a gente seleciona ele e arrasta como se fosse um Excel. Clicando e arrastando, teremos todas as variáveis que tem nesse function block já pré-definido. Essas variáveis você pode encontrar no manual do I/O Link, que vem junto com o sensor em I/O Link, ou até propriamente no site, colocando o modelo ou part number dele. Tá? Lá também você vai encontrar a quantidade de bytes in and out que ele vai ter para trabalhar com o PLC, tá? Que são aqueles 4 entradas ou 4 bytes de entradas ou e 0 saídas mais PQI que eu falei no começo. Agora eu estou compilando para ver se eu tenho algum erro, algum problema com as minhas variáveis, com o meu programa. A princípio está tudo em ordem. Eu vou começar a criar aqui um programa com set and reset para eu poder mostrar o funcionamento dele. Preciso selecionar qualquer variável que eu vou dar o read and write. Essa variável ela tem que estar setada para que
um trigger, né, para que a função acione no sensor. Eu mudei um pouquinho aqui a variável que a gente vai demonstrar, tá? Porque vocês não vão conseguir ver o laser ligado e desligado, né? Então eu vou pegar alguma variável que eu consiga pegar no meu watch table para mostrar as coisas acontecendo. Então eu vou alterar aqui pro nome do fabricante, no caso é o vendor name. Então, o primeiro eu não vou mais precisar porque o vendor name ele é só read, eu não preciso escrever nada para que o sensor mude o status dele interno. Então, como só vou requisitar fazer um read, eu não preciso do read and write. Então, eu vou deixar ele como resetado, como 0, nesse caso, né? E aqui como cada funçãozinha funciona, tá? E o rec eu preciso deixar ele ativado, ele é um trigger. Então eu preciso jogar ele para 1, preciso setar ele e depois eu vou resetar na segunda programação, na segunda linha de programa desse ladder. Vou fazer da mesma forma que eu fiz lá em cima, tá? Eu vou selecionar as 3 variáveis que eu usei lá em cima. Lembrando que a primeira não vai ser usada, eu posso até deletá-la. Tá? Então esse é só um exemplo básico só para demonstrar o funcionamento usando o function block e os dados acíclicos do sensor. São os dados que não são de forma rápida, não são da automação, são dados extras de diagnóstico, de erro, né? Usando já o function block para esse tipo de funcionalidade. Minha tabela de variáveis. E eu vou selecionar uma outra variável aqui para demonstrar, que vai ser o product name, tá? Criando outra variável booleana e não estruturada. E aí eu copiei a primeira lógica e colei abaixo, alterando essa variável para a variável que eu criei lá. Usando o product name. Então temos a nossa lógica já estruturada, a porta atribuída. Agora vamos compilar todo o programa. E fazer o download para o PLC.
Vou parar todos os módulos, dar um stop all, load. Finish. Vamos colocar ele online e ver o que acontece. Se tudo der certo, vai estar tudo verdinho. Bom, temos alguns erros aqui que eles estão nos indicando. Vamos ver o que está acontecendo. É no nosso SIG 200. Ele está falando que o primeiro sensor, né, a estrutura de dados do primeiro sensor tem alguma coisa errada, né? Vamos voltar lá para o SOPAZER. A gente consegue verificar o sensor através do nosso IO-Link Devices ou das portas IO-Link, né? Nas portas IO-Link a gente consegue ver a quantidade de bytes que ele tem de entrada e no lado esquerdo lá a gente consegue ver a quantidade de saídas, né? Então essa é uma das formas de você ver a quantidade de dados que ele trafega, que ele envia. Você vê que está corretamente, né? Mas o maior problema aqui é na configuração das portas IO-Link do SIG 200. Esperar ele carregar. E podemos notar que o Port Owner está como Logic Editor e não como Field Bus. Isso faz com que o PLC não consiga se conectar a esse sensor através da rede Field Bus, da Profinet, e dá erro de tamanho de dados. Ele não consegue fazer essa conexão e ver a quantidade de dados que ele tem que catalogar lá, né? Então alterei essa configuração, dei um apply. Agora vamos voltar lá no TIA Portal e o problema foi solucionado, tá? Então agora vamos ver se a lógica que a gente fez funcionou corretamente ou não, forçando algumas entradas e saídas, né? Verificando todas esses booleanos, todas essas variáveis no nosso watch table. Verificando quais são os bits, ou melhor, os bytes que estão endereçados. Então eu vou colocar aqui no meu watch table todos esses bytes que estão endereçados do 196 ao 202. Lembrando que o PQI ele tem um byte, né? Então a gente tem que também adicioná-lo ele aí. Um 96.200. Então a gente tem um 96, um 97, um 98, um 99, as 4 bytes de informação, e o 200, que é a informação PQI. E agora eu estou adicionando a segunda porta do SIG 200, que a gente tem apenas 2 bytes de informação do sensor, mais 1 byte de informação PQI. Ó, já conseguimos localizar o bit, o booleano que a gente consegue de atuação do sensor fotoelétrico.
a gente consegue consultar esse bit também no nosso SIG200, ele variando de 0 para 1 ou de true para false, colocando na porta 2. A porta 1 é indutiva, a porta 2 nosso fotoelétrico WLG. Eu vou aproximar aqui ele no espelho e vou passar a mão em frente. Ele fica variando para true and false. A mesma informação a gente consegue verificar no TIA Portal, entre true e false. Nesse caso, o sensor fotoelétrico ele é simples, ele só me fornece no Process Data true and false. No lado cíclico, né, a parte rápida do sensor. Mas usando o Function Block eu consigo pegar todas as tags e todas as informações, como eu já mostrei anteriormente, aquelas informações. Agora eu vou mostrar as informações do sensor indutivo. O sensor indutivo, ele me dá valores analógicos. Ele me dá valores analógicos no sensor indutivo e eu preciso converter essas informações booleanas, né, em informações que eu consiga enxergar, né? Então a gente sabe que as informações do sensor indutivo são fornecidas com 2 bytes. Estou convertendo aqui, vou pegar primeiro 1 byte, em hexa, vou transformar ele para decimal. Eu já consigo ver as informações, algum tipo de informação. Mas como eu sei que ele me informa 2 bytes de informação do valor analógico que ele está medindo, que é o campo de indução dele, né? É tudo isso, eu preciso fazer uma double word. Uma double word não, uma word. Uma word que tem 16 bits de informação ou 2 bytes. E aí eu vou transformar essa informação para decimal e aí eu consigo pegar o valor analógico dessa medição. Isso em tempo real. Se eu for comparar no meu sensor, no meu SIG200, no meu gateway, os valores são iguais. Claro que o nosso TIA Portal, né, a parte rápida de automação é 2,3 milissegundos, né? O SIG200, como ele também fala em outra, ele é dual talk, né? Ele tem outras formas de pegar essas informações, através até do REST API e outras coisas. Ela é um pouco mais lento, mas a gente consegue verificar que as informações são iguais, tá? E agora vou dar um set, mudar aqui os valores para pegar as informações do lado acíclico. Eu preciso requisitar essas informações, né? E eu vou ver elas escritas no meu watch table. 0 e 1, vou lá na minha tabelinha e eu vou conseguir ver, né, ó, deu done, quer dizer que ele gravou, ele terminou a execução. Eu consigo ver aqui o vendor name. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o product name. Vou dar um reset nas minhas variáveis de requisição. E agora eu vou requisitar product name. Tá zerado. Vou dar um trigger aí. E vou consultar o que ele me retornou no watch table. Retornou o nome do sensor. Vou resetar novamente as minhas variáveis de requisição. E conseguimos demonstrar como pegar
as informações do lado acíclico e do lado cíclico, né? No SIG200 também temos as configurações do Logic Editor, Profinet Settings, que elas têm que bater com a mesma informação que temos no nosso Device Overview, né? Se eu abrir aqui todas as configurações do Logic Editor, a gente tem diversas entradas e diversas saídas. Essas informações têm que bater com as informações que eu vou setar, que eu vou configurar nas configurações do Profinet. Isso influencia diretamente na minha no meu Logic Editor do SIG200. Então se eu tenho duas inputs e 0 outputs, eu preciso configurar as mesmas variáveis, as mesmas quantidades de bytes no lado do PLC. Eu dei o apply, ele já deu erro no PLC, então eu preciso ficar offline, deletar essa informação e acrescentar a informação do tamanho correto. Dar o compilar. Download. E go online. Aí você viu que o PLC já voltou a funcionar normalmente. Você vê que eu só tenho duas saídas, uma saída, 1 byte, né, de saída no meu Logic Editor. Se eu alterar a quantidade, qualquer que seja, dar um apply, eu consigo verificar essa alteração no meu Logic Editor. O Logic Editor é para você descentralizar algumas informações, fazer algumas contas com a parte IO-Link e já entregar a informação pronta já pro PLC usar ela já. Eu vou fazer a alteração com a nova quantidade de Logic Editor, de entradas e saídas. Só que nesse caso eu vou simular um erro. Eu não fiz o download das informações. Dei online, go online direto e ele ainda continuou com erro. Agora eu vou alterar as informações novamente, deixar as informações, desativar o PLC e deixar com as informações de 128 de entradas e saídas. Repara que já até alterou, né? E eu tenho bastante informação para eu alterar agora. Então ele altera sempre em tempo real, tá? Então agora fazendo da forma correta, fazendo compilar, download, e o go online